Cruzadas. As guerras santas mais vergonhosas e sangrentas da história. As cruzadas, meu caro espectador, foram vendidas como uma espécie de excursão religiosa patrocinada pela Igreja. O objetivo? Libertar a Terra Santa dos infiéis. Mas na prática, aquilo parecia mais uma mistura de rave medieval, reality show sangrento e Black Friday de saqueadores. Entre os séculos XI e XIII, nobres camponeses e até mendigos marcharam para Jerusalém em nome da fé. Mas claro, o que se via no caminho era muito menos santo e muito mais grotesco. Milhares morreram de fome antes mesmo de chegar ao campo de batalha, e os sobreviventes tinham a maravilhosa missão de pilhar cidades cristãs no caminho, porque aparentemente, amar ao próximo também incluía roubar o pão dele e incendiar sua casa. Uma vergonha histórica tão absurda que dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. A primeira cruzada foi um espetáculo à parte. Enquanto os nobres marchavam em armaduras brilhantes, a ralé formava a chamada Cruzada Popular. Gente sem preparo, sem armas, alguns até sem sapatos, mas todos prontos para conquistar Jerusalém, ou pelo menos morrer tentando. Resultado: foram massacrados antes mesmo de chegar perto do objetivo. Imagine a cena. Multidões de fiéis famintos marchando como se fossem para um festival de música, caindo mortos de sede, sendo flechados, devorados por doenças e ainda brigando entre si para ver quem ficava com o último pedaço de pão mofado. É a versão medieval de um festival mal organizado, só que com muito mais sangue e cadáveres espalhados no caminho. E quando finalmente chegaram a Jerusalém, os cruzados mostraram ao mundo o verdadeiro significado de amor cristão, um banho de sangue generalizado. Homens, mulheres, crianças, ninguém escapou. Os relatos da época descrevem ruas inteiras cobertas de corpos e sangue correndo como rios. E para coroar a ironia, os cruzados rezavam de joelhos agradecendo pela vitória divina, enquanto pisavam nas entranhas dos mortos. Era o equivalente histórico de agradecer a Deus depois de passar a perna em todo mundo num jogo sujo. O contraste entre a fé pregada e a carnificina praticada transformou Jerusalém numa das maiores piadas de humor negro da história. Mas calma, que ainda fica pior. A Quarta Cruzada foi provavelmente o episódio mais vergonhoso de todos. O objetivo era, mais uma vez, Jerusalém. Mas no meio do caminho, os cruzados decidiram que saquear Constantinopla, a maior cidade cristã da época, parecia uma ideia muito mais divertida. É isso mesmo. Em nome da fé, eles destruíram uma cidade cristã, roubaram igrejas, profanaram relíquias e encheram os bolsos de ouro. Foi basicamente o momento em que a religião virou desculpa oficial para o roubo generalizado. Enquanto padres abençoavam espadas ensanguentadas, soldados arrastavam freiras e queimavam bibliotecas inteiras. Tudo isso sob aplausos do povo escolhido. E não podemos esquecer o lado tragicômico. Soldados que morreram de insolação porque resolveram lutar com armaduras de ferro no meio do deserto. Cavaleiros caindo dos cavalos por não aguentarem o peso próprio. E até exércitos inteiros que simplesmente desistiam porque não havia mais nada para comer. O discurso era sempre nobre. Deus está conosco. Mas a realidade era um bando de desnutridos tropeçando em cadáveres, roubando galinhas e brigando por moedas roubadas de igrejas vizinhas. Se houvesse câmeras na época, seria o reality show mais sangrento e cômico já produzido. No fim, as cruzadas deixaram um legado de pilhagem, ódio religioso e milhares de mortes inúteis. Jerusalém mudou de dono diversas vezes, mas a maior vitória mesmo foi da ironia histórica. Guerras santas que mais pareciam guerras de saqueadores. Uma mistura grotesca de fé, ganância e estupidez humana. A grande lição que fica: se alguém disser que vai em nome de Deus, desconfie, porque pode ser que a única coisa divina ali seja a quantidade absurda de corpos pelo caminho. E claro, como toda boa vergonha sangrenta da história, essa merece ficar registrada aqui no Sorrindo no Escuro. Então, se você riu, se arrepiou ou se enojou com esse espetáculo medieval de hipocrisia e sangue,
Deixa o seu like, se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve assim mesmo, só pra sacanear, e comenta de onde está assistindo, porque a história é cruel. Mas aqui a gente transforma a crueldade em risada irônica e memória sangrenta.